Fala pessoal, Rodrigo Leite Trader, mais um dia de operações aqui no mini índice Bovespa. Hoje é dia 5 de março de 2020. Fizemos aqui a nossa operação, tá? Operando pequeno, dois contratinhos, tá? A meta aí sempre próximo de R$ 100 por dia. Agora à tarde eu fiz uma operação que agora eu entrei aqui, vou explicar para vocês, tá? A forma que eu entrei direitinho. Ficamos aí com um resultado de R$ 81 até agora. E vamos ver se dá para pegar mais alguma operação, já terminando o dia aqui, 4 horas da tarde, tá? Se tiver alguma entrada boa a gente faz, se não, tá ótimo, tá? O importante é tá colocando dinheiro aí no porquinho aí para no final do mês ter um resultado, tá? Lembrando que a gente está operando com no máximo dois contratos, tá? Dependendo da oportunidade que aparece, a gente entra um pouquinho a mais ou com um lote mínimo, que é um contratinho. Para quem está começando, tá? Sugiro operar dessa maneira, pequeno, tá? Pelo fato do mini índice ser um ativo que a gente opera alavancado, então a gente pode ganhar muito, mas se você não tiver com uma quantidade interessante na corretora para te sustentar quando o trade vá contra você, você pode estar zerando a sua conta, tá? Então a gente tem que ir com cautela, na tranquilidade, fazendo o nosso trade, tá ok? Bom, antes de continuar, pessoal, quem acompanha o nosso canal, se inscreve aí, quem ainda não é inscrito, ative o sininho para sempre que a gente colocar vídeos aí no YouTube, vocês poderem ter acesso em primeira mão, tá? Dê um like aí nos vídeos, isso ajuda também o nosso canal aí a crescer. Tá? E motiva a gente a estar colocando e compartilhando conhecimento aí junto com vocês, tá? Lembrando que aqui é gratuito, é para a gente compartilhar conhecimento também. Deixe os seus comentários aí nos vídeos, tá? Opiniões, quem quiser que eu fale sobre algum outro assunto aí dentro dos gráficos, dentro das operações, tiver alguma dúvida, pode deixar que dentro do possível a gente vai respondendo aí para vocês, tá ok? Bom, pessoal, então o mini índice hoje tendência de baixa, tá? Deixa eu arrumar o gráfico aqui. Então, tendência de baixa, né? O mercado ele perdeu esse fundo aqui. Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, a gente tinha esses fundos aqui, tá? Que o mercado precisava aí tá perdendo para poder testar novos fundos, tá? Iniciar uma tendência mais importante de queda. O mercado ficou muito tempo consolidado nessas duas regiões aqui, tá? Então o mercado estava consolidado. Hoje o mercado já abriu num gap de baixa, né? O mercado abriu com esse gap de baixa aqui, tá? Ficou se segurando nessa região e veio trabalhando aqui sempre abaixo da nossa média de 20 períodos, tá? E aí o mercado iniciou aí uma tendência de baixa aí no dia de hoje, tá ok? Bom, agora como que a gente estruturou aí a nossa operação, tá? Que eu falei para vocês que a gente fez agora, tá? Então o mercado, se a gente reparar, tá, pessoal? O mercado ele sempre testa regiões perdidas, tá? É uma tendência. Então você vê que o mercado ele vai para cima. É uma dica que eu vou dar para vocês aí, para vocês acrescentarem no operacional de vocês, tá? Então o mercado ele vai para cima, perna para baixo, para cima, tá? Ó. Então aqui sempre a gente vai reparar o que? Teoria de Down, tá? Fundos mais baixos do que os fundos anteriores, tá? Então se a tendência é de baixa, ele já abriu com gap de baixo, eu vou ficar sempre atento a essa região aqui, ó, tá? Porque se essa região, assim que testada, não for rompida, não tiver continuidade para cima, a tendência é que o mercado nos dê uma boa oportunidade de entrar a favor aqui, no caso, a favor da ponta vendedora, tá? Então a gente tinha essa região aqui. Deixar mais fino aqui o negócio. Então a gente tinha essa primeira região aqui, que o mercado subiu, foi a máxima do dia, tá? Que a gente demarcava aqui para ver se o mercado fosse testar ali novamente. E aí o mercado na primeira tentativa, tá? Que teve para retestar essa região aqui, não conseguiu, deixou um topo mais baixo, tá? Então aqui a gente já poderia ficar esperto nessa região, tá? Sempre é bom observar,
tá? Porque o mercado ele só tem três movimentos que ele pode fazer: ou movimento de tendência de alta, ou movimento de tendência de baixa, ou consolidação, que é ficar de lado, tá? Então aqui nesse primeiro momento o mercado ficou mais lateral, ele tinha esse fundo aqui do dia para ele poder estar rompendo, tá? Para aí sim, talvez iniciar, a gente reparar que talvez a ponta vendedora tivesse um pouquinho mais de força aí no dia de hoje, tá? Então ele tinha esse fundo para poder estar testando e rompendo. E essa região aqui desse topo, tá? Que ele deixou aqui, um topo mais baixo, que também seria uma região importante para a gente poder estar observando, tá? Bom, então aqui a gente tinha esse topo que o mercado veio retestar. Assim que o mercado retestou, tá? E deixou esse candle aqui vendedor, tá? Seria uma região interessante para entrar na venda, com alvo sempre no fundo anterior, tá? Bom, e aí o mercado então veio numa tendência forte de baixo, e aí eu fiquei aguardando, tá? Essa região aqui que eu tive que sair, entrei agora um pouquinho para tentar fazer um trade, tá? Então fiquei observando essa região, tá? Deixa eu traçar aqui para vocês, deixa eu aumentar o gráfico para vocês entenderem bem. Então sempre que o mercado está fazendo isso, tá, pessoal? É importante, sempre que o mercado está em tendência, tá? Então aqui a gente vê, ó, um topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, tá? Ó. Então sempre o mercado está fazendo o quê? Topos mais baixos que os topos anteriores, tá? Então aqui ele veio testar, ó, tá? Então aqui, ó, tendência clara de baixa. Então onde que a gente vai procurar oportunidades para entrar no trade? Onde que é os pontos mais interessantes para mim assumir uma posição? Então a posição o quê? Vendedora, tá? Porque eu quero ir a favor do lado que está com mais força, né? Hoje a gente vê que o mercado está montando aqui um canalzinho mais largo de baixo, tá? Ele estava num canalzinho mais largo, então compradores aí têm a oportunidade de fazer um dinheirinho aí no pullback, na volta do mercado, tá? Porque ele está fazendo aí uns pullbacks um pouquinho mais profundos, tá? Mas eu sugiro que a gente tente sempre procurar aí oportunidades na ponta vendedora, tá? Neste cenário. Então onde que é os pontos, pessoal, cruciais para a gente poder ficar prestando atenção, tá? Sempre nos testes. Então o mercado rompeu esse fundo, tá? Ó, rompeu o fundo, veio, fez um novo fundo aqui. O que a gente vai esperar? Reteste dessa região, tá? O mercado veio, retestou, não conseguiu. Eu não gosto muito quando o mercado ele faz essa retomada, esses pullbacks um pouquinho mais fortes, tá? Com esses candles, essas barras mostrando força compradora. Eu não gosto muito de entrar na primeira entrada, tá? Eu prefiro sempre esperar uma segunda tentativa dos compradores para poder retestar essa região, e aí se falhar, tá? Aí a gente tem uma melhor oportunidade aí de entrar na ponta vendedora, tá? Então o importante é o contexto. Então é importante a gente reparar como que o mercado vai voltar aqui o pullback, tá? Se ele vai voltar com muita dificuldade, muita sombra, com muito doji, tá? Ou se ele vai voltar mostrando uma certa força, tá? Se ele volta mostrando uma certa força, eu vou aguardar, tá? Os vendedores tentarem retomar aqui a ponta vendedora. Espero um novo respiro, uma nova tentativa dos compradores, tá? E assim que os compradores mostrarem que não estão conseguindo fazer novo topo e falharem, né, na tentativa, aí seria uma região interessante, tá? Para nós entrarmos aí vendendo, tá ok? Então aqui a gente esperaria a segunda entrada, ó, daria certinho nessa região, tá? Entramos aqui, daria para entrar vendido. Aqui novamente perdeu fundo, retestou essa região aqui, não conseguiu fazer um topo mais alto, topo mais baixo, tá? Veio aqui, retestou esse fundo aqui, não conseguiu dar continuidade. Aqui seria uma região interessante, ó, que ele retestou novamente essa região de topo, nova tentativa aqui dos compradores. Aqui seria um trade mais interessante, segunda tentativa dos comprados, tá? Ó, tá?
segunda tentativa dos comprados aqui, ó, segunda tentativa, falhando, e aí mostrando aqui uma probabilidade de entrar novamente na venda, tá? Que poderia ser no rompimento desse candle aqui, tá? Poderia ser no rompimento dessa barra, tá? Da mínima, ou para quem é mais conservador, assim que fechasse essa barra aqui, entrasse aqui no rompimento, tá? O alvo seria aqui no fundo, daria para fazer uma parcial, e aí, caso tivesse com mais de um contratinho, tentar levar o outro aí mais para baixo, tá? Bom, então a gente tem sempre que observar isso, tá? O contexto, não é só figura, tá? Não é martelo invertido, não é enforcado, martelo, são sinais importantes, tá? De reversão. Porém, só esses sinais pode fazer a gente entrar num trade de forma equivocada. Então, temos que observar todos os detalhes, tá? Para poder estar assumindo uma posição e diminuir o nosso risco no trade, tá? Verificando o que? Fazendo um bom gerenciamento de risco, tá? Que é muito importante. Então aqui a gente, agora no finalzinho da tarde, como eu falei, fiz um trade. Então aqui o mercado vinha numa queda importante, chegou nessa região aqui. Chegou nessa região aqui, o mercado fez um fundo. E aí ele veio testar onde? Testar essa região, tá? Testar esse topo aqui, ó. Veio, testou esse topo aqui, média móvel de 20, passando próximo a essa região. Mostrou o que? Mostrou dificuldade para passar de primeira. Fiquei observando, ainda não entrei nesse trade, tá? Nesse momento, ó, ainda não entrei no trade. E assim que o mercado veio aqui, tentou uma nova tentativa dos comprados de levar o mercado para cima, aí eu observei essa região, não conseguiu romper, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, segunda tentativa dos compradores de reteste. Agora, inclusive, seria uma oportunidade para entrar aqui no trade, ó. Talvez ele tentou novamente sem sucesso. Agora é provável que ele venha testar o fundo, tá? Então aqui o que acontece? Ele teve a primeira tentativa, pullback, testou essa região, tá? Então primeiro teste sem sucesso, não conseguiu passar. Primeiro teste. Segundo teste, deixou esse candle bonito aqui, vendedor. Aí sim entrei aqui nessa região, tá? Aí entrei nessa região aqui, tá? No rompimento desse candle aqui, ó, tá? Assumi a posição. Stop aqui em cima. Entrei com um contratinho, tá? Alvo aqui nesse fundo aqui, ó, tá? O alvo aqui nessa região. Então assim que o mercado veio, bateu, começou a encontrar dificuldade para passar, até deixei um pouquinho mais, eu vi que ele não estava com dificuldade, eu zerei a posição aqui, tá? Bom, e agora novamente compradores tentaram levar o preço para cima, sem sucesso, tá? E agora já começaram a fazer o que? Topos mais baixos do que os topos anteriores, tá? Então eu tenho um topo aqui, topo mais baixo, tá? Então mostrando o que? Ele está mostrando que provavelmente teremos aqui uma continuidade do movimento vendedor, tá? Onde que ele precisa romper para ter continuidade? Precisa romper esse fundo aqui, ó, tá? Então precisa romper esse fundo aqui, mostrando força da ponta vendedora. Aí ele vai testar esse fundo e aí se passar vai deixar um novo fundo aí pra gente aí, tá ok? Então assim que a gente procura entrar nas operações, observando bem o que está acontecendo, tá, com o mercado, quais são as possibilidades, para que a gente possa estar fazendo os trades com mais tranquilidade. O loss faz parte, tá? Depois eu vou gravar um vídeo para vocês num loss que eu tomei, que inclusive foi inevitável. Acho que quem estava posicionado ali dificilmente conseguiu sair do trade, tá? Que foi antes de ontem, que teve uma notícia do Fed, meio-dia, e o índice subiu numa barra 3.000 pontos, tá? Aí a B3 parou, entrou em leilão, e aí realmente é o dia que você acaba tendo prejuízo, né? Eu estava indo bem, deixa eu ver se eu acho aqui, já vou mostrar para vocês, ó.
tá? Vamos ver se a gente acha esse dia. Aqui, ó, tá? Então esse dia aqui, ó, foi o dia de uma notícia que saiu, o Fed dos Estados Unidos divulgou corte na taxa de juros para tentar estimular a economia americana, tá? Por conta do coronavírus aí, eles estão com medo de uma recessão. E aí eu estava posicionado, eu estava vendido, tá? Tava vendido, tava fazendo meu lucrinho, tá? Tinha entrado vendido aqui nessa região, estava posicionado, estava segurando acho que 3 contratinhos, tá? Nessa ocasião aqui, que eu já estava com uma gordurinha, já tinha feito uma gordurinha, aí entrei um pouquinho mais com um contratinho a mais do que o tradicional. E aí eu estava segurando a posição, porque provavelmente ele estava perdendo esse fundo aqui, ó, tá? Tava perdendo esse fundo. Tava perdendo esse fundo e aí eu apostava que ele viesse testar pelo menos essa região. Tava com meu stop bem posicionado, então tava tentando chegar com meu trade pelo menos até aqui, ó, tá? E aí de repente o mercado faz uma barra dessa aqui, ó, tá? E aí todo mundo que estava aí na ponta vendedora acabou saindo com baita prejuízo, tá? Porque a corretora não conseguiu estopar. E assim que o mercado reabriu, ele abriu aqui em cima e já zerou a posição. Aí não teve jeito, aí foi o dia do prejuízo, tá? Mas vamos lá, né? Vamos manter aí a cabeça no lugar. Isso aqui são dias atípicos, tá? Até uma dica importante que eu dou para vocês aí. Tem um aplicativo que você consegue estar baixando aí no seu Play Store, que é o invest.com, tá? Que ali você consegue ter acesso as principais notícias do mercado, tá? Então ele tem ali tudo certinho. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre isso, que ali ele consegue te mostrar as notícias mais importantes por pontuação do dia, tá? Durante toda a semana. Então você consegue talvez, tá? Consegue estar se protegendo de uma notícia dessa. Se eu tivesse visto o aplicativo e visto que ia sair uma notícia importante nos Estados Unidos, que acaba interferindo muito aqui no mercado nacional, se eu tivesse visto a notícia, talvez eu tinha me protegido, precavido e não ter ficado posicionado naquele momento, tá? Não me atentei e aí o mercado voltou 3.000 pontos para cima numa barra e aí foi um dia nada agradável e nada bom, tá ok? Bom pessoal, por hoje é isso, tá? Então aqui ó, tinha dado um tradezinho bacana, tá? Ó. Então sempre é bom a gente observar, ó. Observando, tá? Então aqui o que a gente tinha aqui, ó, podia ter traçado uma linha de tendência, tá? O mercado testou, não conseguiu, fez esse movimento, ó, topo mais baixo, rompeu, dá para entrar num tradezinho aqui com alvo aqui nessa região, tá? Primeiro alvo aqui, entrando com mais de um contrato, segundo alvo aqui nesse fundo aqui, que é uma região de suporte que a gente tem traçado aqui no gráfico, tá ok? Bom pessoal, obrigado a todos, não esquece de dar um like aí pra gente, tá? Sigam o canal, se inscrevam e vamos tentar aí devagarzinho colocando mais conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí também nos comentários, que aí eu vou criando conteúdo aí para ajudar vocês e nisso também a gente vai aprendendo junto aí, tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.